Ok. Eu tinha esquecido de avisar de começar a gravação. Estamos gravando agora, tá? Então, ninguém vai perder aí. O objetivo é preparar vocês o melhor possível aí para a prova, tá bom? Bom, em relação, nós vamos trabalhar com duas unidades hoje, tá? A questão de gestão de compras, ok? E, por fim, a última sessão, a de inteligência de negócios, ok? É importante lembrar, pessoal, que a visão que a gente sempre aborda é a visão da cadeia de suprimentos, ok? Que não é uma única empresa que a gente está pensando, mas sim no desenvolvimento de uma estratégia conjunta. Ô, Adalberto, eu já comecei a corrigir alguns, vi aqui sua pergunta, mas eu ainda tem, infelizmente, vários colegas ainda não mandaram, então se vocês puderem aí ajudar a quem não mandou aí, já mandar, porque depois fica o processo de correção, depois que já mandou as notas, demora, né? Mas eu não quero demorar a lançar, não, ok? Mas estou aí corrigindo, registrando o que cada um já entregou. Beleza? Muito bem. Então, entender que o foco de uma cadeia de suprimentos é agregar valor para o consumidor final, ok? E aí, se a gente lembrar lá da cadeia de valor, que a gente viu nas aulas anteriores do processo lá do Porter, o setor de compras ou as atividades de compra fazem parte aí como atividades de apoio na cadeia de valor, ok? E aí tem três conceitos que a gente, de uma forma ou de outra, já conversou, mas eles voltaram nessa sessão. Então, eu achei por bem estar voltando aí para a gente conversar sobre eles, para que vocês não carreguem nenhuma dúvida desses conceitos para as próximas, para avaliação, ok? Em termos, o primeiro conceito, o termo de lead time, tá? Que é basicamente um período de tempo, ok? Só que a gente tem um conceito de lead time em mais de uma área, ok? Então, o primeiro conceito que o material aborda, tá? Deixa eu pegar a marcação aqui, isso, tá? É o lead time de estoque, ok? Que é o quê? É o período entre a entrada de um produto no estoque e o seu despacho após a venda, ok? Então, não sei, mas é importante que fique claro que quando a gente fala de lead time, o período do lead time não começa na compra, o lead time de estoque. Ele começa quando o produto entra no estoque, ok? Então, atentar para isso aí, não é a data da compra, mas quando o produto efetivamente entra no estoque, até o seu despacho para venda. Por que esse conceito é importante? Porque o ideal é que o tempo ou lead time de estoque seja o menor possível, ok? Então, a ideia é que durante esse tempo em que o produto ficar parado, tá? Você vai ter, você vai ter um desperdício ou pelo menos um capital empatado, porque isso são recursos financeiros parados, ok? E além disso, eu tenho custos de armazenagem. Então, não é que o lead time tenha que ser zero, mas a empresa tem que registrar e analisar bem esse tempo para que ela não esteja mantendo os produtos em estoque durante um período excessivamente longo, ok?
Então, basicamente, essa é a ideia. Quanto tempo que o produto vai ficar parado no estoque? Isso é o lead time de estoque. Outro lead time é o lead time de compra, muito importante também. Os dois são importantes. O lead time de compra é o tempo entre a realização do pedido e a disponibilização daquele produto para o uso. E aí, uma questão chave. Se eu estou pensando aí num processo de chão de fábrica, ou seja, o sujeito está lá envolvido no processo produtivo e ele precisa daquele insumo para o processo produtivo dele, ou é um componente de uma máquina que a empresa está fabricando aquela máquina e esse componente ele vem de um fornecedor externo. Então, o que é o lead time de compra? É quanto tempo leva entre a realização do pedido e aquele produto, aquele material, aquele equipamento, aquela matéria-prima, tá? Aquele componente está efetivamente à disposição de quem vai usar, ok? Eu não sei se o material vai chegar nesse nível de detalhe, mas uma coisa que, em termos aí de quem trabalha no chão de fábrica, é que muitas vezes o tempo que leva para o produto ser processado dentro da empresa, às vezes é até maior do que o tempo que leva para o fornecedor entregar esse produto. O que eu quero dizer com isso? Existem muitas empresas onde a turma de chão de fábrica não tem autonomia para realizar o pedido. Então, o que é isso? Eles fazem um pedido, esse pedido, então, ele vai para o setor de compras, aí tem um processo de análise, às vezes isso é lento, às vezes isso é burocrático, e vai, então, demorar para isso chegar. Por que é importante ter esse registro? É porque quem está ali, na linha de frente, no chão de fábrica, quando ele for efetivamente fazer o pedido, ele tem que saber quanto tempo vai levar até que o produto chegue para ele, ok? Então, isso é fundamental. Um outro problema, é mais raro, mas pode acontecer, é quando esse pedido é feito sem que haja um controle adequado do estoque, e aí acaba se pedindo um produto que você já tem no estoque, e às vezes o estoque já está elevado, às vezes é um produto que não tem um giro muito grande, e aí você acaba tendo o outro extremo. Um extremo é você correr o risco de interrupção na produção. O outro extremo é você ter um produto que tenha um estoque excessivo, ok? E aí você acabe gastando dinheiro demais ou empatando o capital num nível de estoque que você não precisava, ok? Então, isso aí, o lead time. Outros dois conceitos importantes, o conceito de ciclo do pedido e o conceito do lote econômico de compras, o LEC. Então, o que é o ciclo do pedido? Nada mais é que o lead time do processo de venda, ok? Então, a gente falou aqui o lead time de estoque, o lead time de compra e também tem um lead time de venda, que também é chamado de ciclo do pedido. É importante que vocês saibam disso aí também. Então, o que é, basicamente? É o tempo entre a efetiva realização, perdão, entre a realização do pedido e a efetiva chegada do produto para o cliente, ok? E aí, moçada, é importante resgatar um conceito, eu acho que eu já falei isso algumas vezes com vocês, mas me permitam ser repetitivo aqui. Quando a gente fala de ciclo do pedido e quando a gente fala de cliente, a imagem primeira que pode vir à cabeça de vocês e minha também, quando a gente fala de cliente, a gente pensa muito em nós. Nós, como clientes, pessoa física, vamos numa loja, vamos comprar alguma coisa. Mas quando a gente fala de cadeia de suprimentos, é importante demais perceber que para grande parte das empresas, para grande parte das firmas, principalmente aquelas que trabalham em manufatura, nas indústrias, o cliente imediato dela não é o consumidor final do produto, mas muitas vezes é uma outra empresa.
ok? Então, a gente tem que ampliar esse conceito de cliente e ter clareza que muitas vezes o cliente é uma empresa comprando de outra, em que nem sempre esse processo de compra é pronta entrega, no sentido que você vai lá numa prateleira, no mostruário, e vai retirar o produto que você deseja. Então, nesse sentido, é fundamental registrar e controlar quanto tempo passa entre o pedido e a efetiva entrega daquele produto. E isso vai influenciar muito a percepção do cliente sobre a empresa. Esse mouse meu hoje aqui não está ajudando a fazer linha reta. Então, essa percepção vai ser o seguinte: quanto mais eficiente, ou quanto maior a eficiência do processo, o cliente vai estar mais seguro, no sentido de que ele sabe que aquele produto que ele pediu vai ser entregue no tempo certo, no momento certo, o produto que ele pediu vai ser efetivamente que vai ser entregue, ok? Ele vai estar consequentemente também mais satisfeito, ok? O outro conceito é o lote econômico de compras. E aí, moçada, é importante que vocês conheçam o conceito, mas saibam também que esse é um processo que não é igual, eu diria. Não é nem tanto uma questão de complexidade, mas um entendimento que esse processo não é igual para todas as empresas. O que isso quer dizer? Tá? É que o seguinte, para a empresa que quer vender, imagine que você é o vendedor de uma indústria, ok? O ideal para você é vender lotes no maior volume de mercadorias possível. Então, o que você quer é que os seus clientes comprem lotes muito grandes. E, nesse sentido, quanto maior o tamanho de lote, menos compras ele vai fazer uma quantidade de compras menor, mas com um volume comprado maior. Isso é o ideal para quem está vendendo. Mas para quem está comprando, é exatamente o inverso. Ou seja, quem está comprando, ele vai querer essa compra no menor volume possível, ou seja, ele quer gastar o menor volume possível de recurso financeiro, quer estocar a menor quantidade possível e, consequentemente, ele vai, o objetivo dele é comprar várias vezes em quantidades pequenas. E aí eu tenho dois objetivos antagônicos. E as empresas, então, vão precisar encontrar um ponto que seja satisfatório para as duas. No sentido de que nem a compra vai ser no volume tão grande quanto o vendedor quer, nem tampouco a compra vai ser tão fracionada quanto o comprador deseja, ok? Então, esse equilíbrio, ele tem que acontecer, tudo bem? Agora, por parte do comprador, por parte do quem está comprando, é fundamental entender esse gráfico aqui. Esse gráfico está no material e a gente vai ver que é um gráfico tranquilo para a gente entender. Então, olha só. Eu tenho aqui, em primeiro lugar, o tamanho do lote, ok? Então, o que acontece? À medida em que o tamanho do meu lote aumenta, o meu custo com pedidos, ok? Está aqui identificado como CP, ele é menor, ok? Então, vou ter aqui uma redução no meu custo com pedidos.
Mas, por que isso? Vamos lá. Por conta da economia de escala. Ou seja, quanto maior o volume que eu compro, eu vou gastar menos com transporte, proporcionalmente falando, eu vou poder negociar um desconto com o fornecedor, o custo unitário que ele vai estar disposto a cobrar vai ser menor também, ok? Mas, ao mesmo tempo, deixa eu ver se eu mudo aqui a cor, o meu custo de armazenagem, ele cresce, ok? Então, eu tenho um custo que é crescente, que é o meu custo de armazenagem, e tem um custo que é decrescente, que é o meu tamanho de lote. Então, a soma dos dois determina o meu custo total, que ele decresce inicialmente e depois ele vai crescer, ok? Aqui, então, o comportamento do custo. Então, qual que é o ideal? É que você encontre aquele custo que vai achar a melhor combinação entre o custo de armazenagem com o custo de pedido. Por isso, esse ponto aqui é o que ele está chamando de custo mínimo. Aqui está no plural, mas é singular, é o custo mínimo. Ou seja, esse aqui é o tamanho do lote para que o custo do sistema seja o menor possível. Volto a reforçar, isso aqui por parte do comprador, ok? E assim, uma observação em termos práticos. Nem sempre esse custo de armazenagem, como ele está sendo apontado aqui, ele vai ter um crescimento linear, como está aqui, ok? Pode ser que o comportamento dele possa ser também exponencial. Isso tem que ser acompanhado de perto. Mas o conceito é que eu vou considerar tanto o custo de armazenagem, que ele cresce com o tamanho do lote, quanto o custo com pedidos, que ele diminui com o tamanho do lote. Tá? Entenderam o gráfico, moçada? É porque lá no material, livro-texto, não sei se está tão tranquilo, mas eu achei importante aqui explicar direitinho para vocês. Posso ir em frente? Tudo bem? Vou considerar os ok. Então, pelo menos um ok aí. Se alguém tiver dúvida, pode falar, ok? Esse gráfico aí, não sei se ele eventualmente pode ser pedido, mas é importante vocês acompanharem. Muito bem. Agora, o material apresenta uma tabela que eu achei por bem apresentar aqui para vocês, passo a passo. Uma tabela que estabelece alguns objetivos e alguns exemplos de ferramentas de apoio aos processos de compra. Ou seja, em função daquilo que a gente já viu ao longo do curso, que ferramentas que estão disponíveis para os processos de compra, ok? Em relação aos objetivos que são estabelecidos. O primeiro objetivo, que é fundamental, é evitar interrupções no fornecimento. Então, seu processo de compra deve ser estrategicamente desenhado e receber acompanhamento devido para evitar essas interrupções no fornecimento. Como que a gente pode evitar isso? Por exemplo, utilizando programas que facilitem a comunicação entre as empresas. Então, a gente falou aí do EDI, tá? O Electronic Data Interchange, que você permite aí que empresas falem entre si, programas de ERP, em que a empresa tem um contato direto com seus fornecedores. Há um conjunto aí de ferramentas para isso. Mas a ideia é que você tenha um canal de comunicação estabelecido e pronto com você e os seus fornecedores para que e se você é fornecedor de uma outra empresa também,
para que o processo não seja interrompido porque houve algum problema no fornecimento, ok? Outro objetivo é a minimização do custo de estoque. E o que a gente viu ao longo desse período que pode ser utilizado para minimizar o custo de estoque? Entre outras coisas, a gente viu a ferramenta ou abordagem, até falar de ferramenta como just-in-time é reduzir um pouquinho. A abordagem, vamos colocar dessa forma, just-in-time, ela tem esse objetivo de reduzir o estoque ao mínimo possível. É importante destacar o seguinte, quando a gente fala de just-in-time, a gente não está falando de zerar o estoque, ok? Mas de estabelecer o mínimo estoque que vai dar segurança ao processo e que a gente tenha ferramentas em que o fornecimento seja contínuo. Com isso, eu consigo reduzir a necessidade de estoque. E um outro processo que pode ser feito é exatamente a redução do lead time. Então, você reduzir, principalmente aí o lead time de estoque, reduzir o tempo que a mercadoria vai ficar no estoque. Acompanhar isso bem vai minimizar o seu custo de estoque. Outro processo fundamental nos processos de compras é a melhoria da qualidade. E lembrando aí que quando a gente fala de qualidade, a gente fala de ausência de defeitos, ou seja, tudo aquilo que pode ser incorporado ao processo para redução do número de defeitos. Essa é a abordagem mais adequada e mais moderna de qualidade. A gente conversou dentro da nossa disciplina sobre o processo de desenvolvimento de fornecedores, ou seja, que ferramentas você tem para ajudar os seus fornecedores dentro daquela visão de parceria, de que você vai ter um relacionamento ganha-ganha, para que esse processo funcione da melhor forma possível. Então, como você pode, então, ajudar no desenvolvimento desses fornecedores? Um outro processo é a incorporação de inovações tecnológicas, ou seja, de que forma você vai fazer com que o processo, e de novo, a gente está falando aqui de cadeia de suprimentos, de que forma esse processo ele pode ser, essa incorporação pode ocorrer de uma forma mais rápida e de uma forma mais estável. A melhor forma disso acontecer é que a cadeia esteja bem organizada e esteja bem administrada, de forma que você consiga fazer com que o cliente participe no projeto de melhoria dos fornecedores, ou nos diferentes projetos de melhoria dos fornecedores. Ou seja, a gente evitar, numa das primeiras aulas, a gente comentou sobre isso, de um dos mecanismos que existe, de você evitar que que o problema seja descoberto pelo cliente somente quando o produto estiver pronto e oferecido aí no mercado. Isso é muito ruim, né? Quem acompanhou há algum tempo aí, eu creio que foi do Samsung, o de tela dobrável aí, que deu um monte de problema e a imagem da empresa ficou queimada, né? Porque correram tanto para colocar um produto no mercado e depois esse produto começou a apresentar defeitos graves. Então, de novo, lembrando tendo a perspectiva correta do conceito de cadeia de suprimentos, é aquela abordagem que eu vou juntar ou eu vou facilitar, principalmente se eu sou empresa do meio, ok? Dado aí um exemplo dentro de coisas que a gente viu. Imagina que lá é a Volkswagen, lá daquela fábrica de caminhões, e ela sabe que
tem um fornecedor dela que está desenvolvendo um modelo novo de suspensão. Então, o que é que ela vai fazer? Ela vai ajudar, ela vai facilitar para que os clientes de caminhões possam vir e conversar com as empresas que estão desenvolvendo essas suspensões ou em processos de melhoria de suspensão, que isso seja, então, melhor conhecido, ou conhecido previamente, melhor dizendo, pelo cliente ou pelos clientes, e isso possa, então, evitar retrabalho, de forma que as inovações tecnológicas sejam, então, rapidamente incorporadas nos processos. Outro objetivo que não pode ser esquecido é a redução de custos. Então, a gente falou aí que uma forma de você reduzir custos é trabalhar com lote econômico de compras. Você buscar aí o tamanho de compra que vai minimizar o seu custo de estoque, também o seu custo de pedido, e isso você vai fazer junto aí com o seu fornecedor, de forma que se encontre uma solução que seja positiva para os dois. Ok? Então, aí eu tenho alguns objetivos que são listados e algumas ferramentas que podem ser utilizadas como apoio aos processos de compra. Uma outra questão que é apresentada é a de definição de estratégia de compras. E aí você tem, tradicionalmente, duas estratégias fundamentais. Uma delas é centralizar as compras, ok? Então, de novo, a gente está aí, nesse aspecto, falando de uma empresa que tenha diversas filiais, e você tem aí diversas unidades, por exemplo, numa unidade fabril e coisas do gênero. Se essa empresa centraliza os processos, isso vai gerar economia de escala. Ou seja, num primeiro momento, essa centralização vai resultar numa redução de custos, ok? Por outro lado, se eu tenho um processo descentralizado, e aí quanto mais quanto mais filiais e quanto mais mercados diferentes uma empresa atender, esse processo de descentralização, ou seja, dá às unidades da empresa autonomia no processo de aquisição, isso vai fazer com que o ajuste das diferentes unidades da empresa à realidade as condições de cada mercado seja mais rápido, ok? Então, aí você tem mais autonomia, você conhece melhor a situação daquele mercado, então você vai comprar com conhecimento maior daquela realidade. Em algumas situações, você pode usar um modelo misto, ou seja, para alguns produtos a empresa faz a compra centralizada, para outras ela dá autonomia para que as empresas comprem, ok? Então, isso aí, a depender do porte, do número de regiões que a empresa atende, do mercado, tem um monte aí de fatores que entram em consideração, ok? Agora, tem uma outra definição de estratégia que é importante que vocês conheçam, é a ideia do make or buy, ou seja, faça ou compre, ok? Então, a ideia é o que a empresa vai produzir internamente e o que a empresa vai comprar. De novo, depende aí da empresa, depende da área que ela atua, de uma série de fatores. É importante que vocês conheçam. Então, qualquer escolha, make or buy, a empresa vai definir o que é que ela compra e o que é que ela produz internamente. Ok? Agora, quando eu falo e eu defino que daquilo que a empresa vai comprar, ou seja, aquilo que a empresa não vai produzir internamente, existem algumas opções, algumas alternativas que devem ser consideradas quando a empresa estiver desenvolvendo a sua estratégia
de compras. A primeira delas é qual o nível de autonomia, qual o grau de autonomia que o usuário, ou seja, que aquele agente dentro da empresa vai ter para realizar sua compra, ok? Você vai ter maior ou menor autonomia, você vai ter um processo mais centralizado ou mais independente. É preciso considerar isso aí. Uma outra coisa é o número de fornecedores que você vai trabalhar. Tem sido um processo assim bastante comum em algumas empresas, principalmente uma tendência observada aí no ramo automobilístico, é o da redução do número de fornecedores. Então, você tem que pensar isso muito bem, a gente já conversou sobre isso também. Se você vai trabalhar com uma quantidade menor, uma quantidade maior de fornecedores. Basicamente, se você tem uma quantidade menor, você vai ter condição de ter um acompanhamento melhor e, de repente, colaborar mais num processo de desenvolvimento e, de repente, vai ficar mais fácil você estabelecer estratégias aí que sejam de ganho mútuo. Mas, por outro lado, se você tem um número menor de fornecedores, você fica mais dependente daqueles fornecedores, você, num eventual problema com o fornecedor, isso vai te prejudicar, o poder do fornecedor numa negociação de preços vai aumentar, então tudo isso precisa ser considerado e muito bem considerado, ok? Outra alternativa, outro processo que precisa ser, outra possibilidade, melhor dizendo, que pode ser considerada, é o da integração de processos com os fornecedores. Ou seja, você já tem um fornecedor de confiança, ele já vem apresentando bons resultados, então você vai integrar o seu processo com o dele. De novo, isso tende a trazer agilidade, tende a trazer redução de custos, mas aumenta a dependência mútua. Então, você tem que considerar se essa estratégia realmente vale a pena. Também em relação com fornecedores, uma outra opção estratégica que deve ser considerada é você trazer os fornecedores para o desenvolvimento de novos projetos, ou seja, você está imaginando fazer algo novo, você está desenvolvendo aí um novo produto, uma nova abordagem. Se você tem confiança que você possa repartir informações com aquele fornecedor, então você pode trazê-lo para participar do processo. As considerações se mantêm aí. Se você faz isso, a possibilidade de você alavancar o seu processo, você ganhar em agilidade, em redução de compras, você pode utilizar isso. Mas os riscos de você abrir informação com os fornecedores, você tem que ter uma análise muito segura do cenário que você está trabalhando para ver se vale a pena ou não abordar a situação dessa forma, ok? E aí, para tomada de decisão em termos daquilo que a empresa produz internamente, daquilo que a empresa vai desenvolver fornecedores, o material voltou a falar de algo que a gente já apresentou e vocês já fizeram trabalho sobre isso, e aí vale muito a pena relembrar, é a matriz estratégica de compras, ok? Então, a gente trabalhou com isso lá na seção 2.2, vocês fizeram um trabalho dessa matriz estratégica para a prova. Então, lembrando, eu tenho num eixo o risco de fornecimento, que ele começa baixo e é crescente, e no outro eixo o valor anual comprado, ok? Então, eu tenho, a partir daí, 4 quadrantes que se estabelecem, ok? Então, primeiro, eu tenho produtos que são gargalos. O que é isso? São produtos cujo valor anual comprado não é
tão alto, ok? Então, ele está nessa faixa aqui, de um valor comprado baixo, mas o risco de fornecimento dele é elevado. Eu tenho também produtos que são estratégicos. E aí, esses produtos, além de terem um risco de fornecimento elevado, o valor comprado, ele é alto, ok? Então, isso aí precisa ser muito bem considerado. Eu tenho uma situação de menos risco, os produtos não críticos. Qual a característica deles? O valor que a empresa gasta na compra desses produtos é baixo e o risco de fornecimento desses produtos também é bastante reduzido, ok? E eu tenho produtos que a gente chama de alavancáveis. São aqueles que é um risco de fornecimento baixo, mas o valor anual comprado é elevado. Então, os fatores estratégicos, ou seja, a empresa gasta muito no processo de compra e o risco de fornecimento é elevado, sempre que a empresa puder, ela deve produzi-los internamente, ok? O outro extremo são os fatores não críticos, ok? Então, nesses produtos, raramente vai valer a pena a empresa produzir, ou seja, ela gasta pouco com esses produtos e o risco de fornecimento é baixo, ou seja, ela acha com facilidade no mercado, raramente vai ser estratégico para a empresa querer produzir esse tipo de produto. Em relação aos gargalos e aos alavancáveis, ou seja, esse grupo aqui, ok? Em que eles têm um fator baixo e um alto, o gargalo tem um elevado risco de fornecimento, mas a compra anual é baixa. Já o alavancável, eu tenho um risco de fornecimento baixo e um valor anual comprado elevado. Eu tenho que, dentro da empresa, dentro do mercado, das características dos fornecedores, encontrar, então, a melhor opção, ok? Agora, um exemplo clássico de produto estratégico são motores de avião para as empresas, para Boeing, para Airbus, para Embraer ou qualquer outra empresa de avião, porque é um produto fundamental, ok? É indispensável, o número de fornecedores não é tão elevado, a empresa gasta muito com isso, mas o desenvolvimento tecnológico, e aí a gente está falando da especificidade, a quantidade de tecnologia hoje envolvida no motor de avião é tão elevada que mesmo as grandes empresas de aviação, a maioria delas opta por comprar os motores de seus fornecedores, ok? Então, a ideia de que o estratégico sempre tem que ser produzido internamente não é verdade. Quando apresenta uma vantagem estratégica de sua produção interna, tudo bem. Quando isso não acontece, ou quando isso não é possível, melhor dizendo, a empresa então tem que buscar uma boa parceria com seus fornecedores, ok? A partir dessas considerações, a gente pode então chegar à conclusão dessa sessão, que é o entendimento das estratégias que podem ser aplicadas para cada um dos produtos, ou para cada um dos tipos de produto. Então, os não críticos. Então, relembrando, o não crítico é aquele que a empresa compra um valor reduzido desse produto e o risco de fornecimento é baixo. Então, de uma forma assim bem simples, material de escritório. De uma forma geral,
material de escritório são produtos não críticos, ou seja, a empresa gasta pouco e você tem uma grande gama de fornecedores de material de escritório. Então, é compra de rotina. A melhor estratégia para isso é você buscar padronização. Porque quando você padroniza, ou seja, toda a empresa utiliza aquele mesmo tipo de produto, você vai ter uma redução de custos, ok? Então, por exemplo, se você prestar atenção, a grande maioria, eu não vou chutar aqui todos, porque eu não tive a curiosidade de perguntar, tá? Mas a grande maioria de computadores que o Pitágoras usa é da Dell, ok? Então, não sei se eles têm algum contrato de exclusividade ou alguma coisa desse tipo, tá? Mas quando você padroniza esse tipo de produto, vai ficar mais fácil, ok? Daí entra material de escritório e tudo mais. Material de limpeza também entra nesse tipo de produtos em que se você utilizar uma estratégia de padronização, você consegue reduzir custos. Por outro lado, você tem os gargalos, ok? Que são aqueles produtos cujo risco de fornecimento é alto, mas o volume anual comprado não é tão elevado assim. Nesse tipo de produtos, o que é que acontece? O risco é da empresa ter algum problema com o fornecedor e o fornecedor não entregar o produto para ela. Então, o que é que ela pode fazer? Uma das estratégias é a diversificação de fontes de fornecimento, ou seja, se for possível e houver fornecedores que entreguem produtos dentro da qualidade que a empresa demanda, você ter aí vários fornecedores para reduzir o seu custo de aquisição. Outra estratégia é você firmar contratos de longo prazo, que aí você vai dar segurança ao seu fornecedor de que ele vai ter uma demanda garantida, consequentemente, você vai negociar com ele como contrapartida uma redução do preço que ele vai te pedir, beleza? Outro tipo de produto são os alavancáveis, ou seja, são aqueles produtos que eu compro muito, mas que o risco de fornecimento é baixo. E aí, de novo, entra a estratégia da economia de escala, ok? O não crítico eu não compro muito, esse aqui, por outro lado, eu compro bastante. O risco de fornecimento é baixo, mas eu compro bastante. Então, eu vou aqui buscar ainda mais intensamente a economia de escala, ok? Para comprar mais e aí ter um preço menor em cada lote adquirido, redução aí do meu custo médio, ou eu posso também buscar uma integração com os fornecedores, ou seja, eu vou buscar os melhores fornecedores, como eu compro muito, eu vou negociar com eles aí alguma estratégia em que eles têm um melhor relacionamento comigo, consequentemente, a gente tem aí um acordo em que as duas empresas ganhem e eu tenho uma redução de custos. E em relação aos produtos que são classificados como estratégicos, se não houver a possibilidade da produção interna, como a gente comentou, é que haja uma parceria com fornecedores específicos. E aí, moçada, eu quero lembrar a vocês aquele vídeo que a gente mostrou do condomínio, em que a Volkswagen Caminhões, ou a MAN Caminhões, escolheu os seus fornecedores e aí trouxe os seus fornecedores para dentro da fábrica, ou, na realidade, criou o espaço ali dentro da fábrica, onde os fornecedores, então, entregariam, digamos assim,
os componentes do caminhão já ali dentro da fábrica. Então, certamente ela analisou bastante, ela negociou, ela fez todo um processo aí de longo prazo para estabelecer essa parceria, porque são componentes fundamentais dos caminhões, então aí essa estratégia pode ser desenvolvida, ok? Então, com isso, a gente termina aquilo que eu considerei, dentro daquilo que eu procurei pesquisar aí no material, aquilo que eu acho que seja mais fundamental para a prova, ok? Eu não sei se vocês já atentaram, eu recebi a orientação que acredito que já foi disponibilizada para vocês também, tá? É que para essa prova da interativa, vocês vão ter um tempo específico limitado para a execução da prova. Vocês já estão sabendo disso? Só para não ficar aqui, de repente eu estou chovendo no molhado, falando uma coisa que todo mundo está sabendo. Isso, 3 horas aí. Gabriel, você não está sabendo, você deve ter recebido já no seu e-mail, você consulta lá, tá? E que se você fechar o aplicativo, você perde tudo, ok? Então, fica ligado nisso aí, tá, Gabriel? Ajuda aí a espalhar para os colegas, para que... E não deixem, tá? Importante demais, moçada, não deixem para a última hora, ok? Se prepara direitinho, acha um horário tranquilo, com material de apoio que vocês puderem aí fazer. Eu não lembro agora dos detalhes, tá? Mas para vocês não serem pegos de surpresa por essa regra. É diferente da prova que a gente passou para vocês, que tinha um período de dias em que vocês poderiam fazer. Nesse processo, você também tem um período de dia, mas no momento que você abre o site lá para fazer a prova, começa a contar 3 horas e você tem que terminar naquele período ali, ok? Então, fiquem ligados nisso aí, moçada, para que todo mundo tenha um bom desempenho nessa disciplina, ok? Bom, a sessão... Ô, Flávio, Oi? só uma dúvida aqui. Então, se a internet cair, o aluno fica prejudicado, ele perde a prova toda? Adalberto, eu creio, o Igor está dizendo aí que não, eu creio que... Não, porque eu li lá, quando eu li lá, fala o seguinte: se você mudar a página, automaticamente sua prova é fechada e logo em seguida você tem direito de abrir, vai começar do zero de novo. Sim. Essa foi a informação que eu tenho lá, mas agora eu fiquei em dúvida agora. Olha, eu acho que se a internet cair, o sistema não vai ter como identificar isso. Eu acho que vai ter que começar do zero. Não tenho como te dar certeza. Mas não, começar do zero é justo, né? Porque, pelo que eu entendi, você falou assim, se o aluno começar e acontecer alguma coisa e não terminar nesse intervalo de 3 horas, ele perde. Aí eu fiquei em dúvida com o que está escrito lá no e-mail, entendeu? Entendi. Não, o que eu quis dizer é o seguinte, de repente eu embolei aqui e passou a informação errada. Para vocês não deixarem para a última hora para fazer essa prova, ok? E aí correr o risco de repente, você está fazendo lá, já está na última hora, tem algum problema, e aí você ter pouco tempo para voltar e terminar. Entendeu? Minha preocupação de perder é essa. De você deixar para fazer já no final do período. Se programar direitinho, porque pode acontecer uma eventualidade para que você não seja prejudicado. Ok? E aí tá ligado nesse período, tá? Isso aí, isso que o Igor registrou, tá? Então você tem esse período de 3 horas para você não chegar lá com 2 horas e meia e desapercebidamente mudar a aba e aí perder e ter que recomeçar. Tá joia? Muito bem. Então,
a ideia de inteligência corporativa ou business intelligence, ok? É a ideia da conversão de dados de um determinado negócio em informações relevantes que podem subsidiar decisões estratégicas. E aí, moçada, essa área tem tido um crescimento enorme, tá? Já existe hoje, inclusive, uma abordagem do data scientist, ou cientista de dados. É gente aí que, independente da sua formação, ele busca se capacitar na interpretação de dados. Então, eu sugeriria, só abrindo um parêntese aqui, eu sugeriria a vocês que estivessem Caio, você me mandar no Word por e-mail, fica mais fácil do meu registro. É que eu recebo muita coisa pelo WhatsApp e, de repente, se é uma hora que eu não estou na frente do computador, corre o risco de aparecer muita mensagem no WhatsApp. Se você me mandar pelo e-mail, tá? Facilita para mim e é mais segurança para você. Entendeu? Ok. Que aí corre menos risco de você perder, porque lá no e-mail eu deixo listado direitinho tudo que vocês me mandam. Tá joia? Só relembrar o seguinte, moçada, às vezes, principalmente nesse finalzinho aí, alguns colegas passaram por isso, confere anexo, tá? Teve gente que me mandou o trabalho e esqueceu de mandar o anexo. É lá na frente que eu vejo, que eu aviso, está dando tempo de recuperar. Mas nesse final de semestre, diminuam aí os riscos, ok? Então, confiram sempre quando for mandar alguma coisa lá por e-mail, se o anexo está direitinho. Mas o que eu estava comentando aí é uma área de muito potencial para a engenharia de produção e outras áreas também, essa ideia de interpretação de dados. Hoje, os softwares de venda são automatizados, estoque automatizado, a indústria 4.0 aí, em que os equipamentos industriais também são automatizados, então isso gera uma quantidade enorme de informações. Então, hoje tem gente que saiba ler, que saiba interpretar essas informações de mercado, ok? Isso é uma área hoje em franco desenvolvimento, ok? Então, essa é a abordagem básica do Business Intelligence. O material registra uma coisa que está mudando, mas como está lá registrado, eu achei por bem reforçar para vocês. Tá? É que, assim, a gente viu aí, mostrei para vocês alguns softwares, falei de alguma coisa, coloquei alguns links que vocês possam aí tá buscando, ok? Mas nem sempre essas ferramentas analíticas, tá? Assim, as ferramentas de inteligência de negócio e business intelligence, elas nem sempre são nessa abordagem que o material coloca, a ideia de plug and play, ou seja, de você instalou, ele já começa aí a basicamente conversar com as ferramentas do gerenciamento da cadeia de suprimentos, SCM, Supply Chain Management. Então, nem sempre esse processo ele é direto, ele é fácil. Há um esforço, há uma tentativa aí
de fazer com que esses processos eles sejam mais rápidos, tá? O desenvolvimento ele tá acontecendo, ok? Mas é importante que vocês saibam dessas dificuldades que podem acontecer, ok? Na verdade, Business Intelligence é um monte de coisa, tá? É um monte de coisas. Então, eu vou, como a gente conversou, fez aí, o processo que a gente fez aí em outros... deixa eu só aqui, o meu computador deu uma travadinha aqui, peraí, só um instantinho. Aqui, ok. Eu vou passar o link para vocês, a gente vai dar uma assistida juntos e aí vai conversar um pouquinho, ok? Nesse vídeo nós vamos falar um videozinho rápido, tá? Que vai nos ajudar a entender isso aí, ok? Então, espera aí só um pouquinho, não, que o link que eu copiei aqui é o segundo. Só um instantinho aqui. Hoje, o dia todo, moçada, eu tive problema com fornecimento de internet aí, estava muito preocupado que isso pudesse dar uma bloqueada aqui, tá? Mas ainda bem que não aconteceu. Então, vou passar o link aqui para vocês. Tá aí o link. Cadê? Espera aí. Aqui ele ficou desconfigurado. Deixa eu voltar aqui. Copiado aqui vai ficar melhor. Aí o link. Vamos assistir para ter uma ideia aí desse processo da inteligência de negócios. Beleza? Vamos assistir. Vou colocar no meu mudo aqui. E aí a gente... o Victor acabou de entrar. Deixa eu colocar aqui. Victor, a gente vai ver esse vídeo aí agora, que eu acabei de colocar. Ok? Beleza.
Só primeiro respondendo para o Vitor aqui, não, Vitor, não tive contato com a prova, não. Essa prova vai vir direto para vocês, não tenho nenhuma informação que possa repartir com vocês, não. Estou curioso até de como vai vir essa prova, mas não tenho essa informação, não. Beleza? A gente já falou. Não, mas deve estar tranquila. O pessoal não deve estar pesando a mão, não. Tá? Ele comentou aí sobre ERP. A gente já falou um pouquinho sobre o ERP, mas vale a pena lembrar, tá? É um sistema de gestão, na realidade, em que ele tem módulos. Então, o ERP normalmente é vendido em módulos, ok? E aí você tem um módulo de vendas, um módulo de inventário, um módulo de transporte, recursos humanos e por aí vai, ok? E aí você pode, então, ir integrando esses sistemas. Então, a ideia do ERP é muito da administração interna da empresa. Do Business Intelligence é a ideia de você trazer informações bastante específicas e aí divididas e analisadas para o seu processo de análise, ok? Para a gente aproveitar bem o nosso tempo, eu só quero fechar aqui para uma discussão que aparece no material que pode trazer alguma dúvida e que eu quero deixar claro aqui. É o MRP e o MRP2, ok? Quando eu falo em MRP, eu estou falando do planejamento de recursos de material, ok? Então, o MRP se refere ao material. Já o MRP2 se refere ao manufacturing, ou seja, o processo de manufatura, de planejamento da capacidade produtiva, ok? Então, como vocês estão na engenharia de produção muito ligados a questões industriais, ok? A ideia do MRP, ele está ligado muito à questão de estoque, ok? Então, é muito administração de estoque para indústria. Quando eu falo MRP2, a abordagem é mais ampla, ela traz uma visão mais completa de todo o processo de manufatura, ok? Tem um outro videozinho rápido também, nós vamos terminar com ele, em que ele apresenta essa diferença. Não sei se, porventura, pode vir isso na prova, mas vale a pena, vamos gastar esse restinho de tempo aqui para vocês assistirem. Tá aí o link, vamos assistir e aí depois a gente retorna.
Muito bem, moçada. Então, esse último aí vídeo mostra para vocês o quanto que a coisa está avançando. Então, a ideia do MRP2 é que ele adiciona ao planejamento o que ele chama de tempo de setup, ou seja, o tempo para você preparar a máquina. Pode ser por ajuste, pode ser calibração, entra também aspectos de limpeza, aspectos de aquecimento. Então, isso vai um passo além do MRP1, que fala basicamente da administração de estoques, ok? Então, meus caros amigos, com isso a gente encerra a nossa aula. Ah, tá. De hoje, só esse último vídeo tem, perdão, esse último slide tem 3 vídeos sobre lead time, sobre ciclo do pedido e sobre lote econômico de compra. Quem quiser um apoio aí no seu estudo, eu deixei aí, eu não vou passar para vocês, ok? No mais, moçada, quero parabenizar vocês aí que conseguiram superar esse momento difícil. Foi um momento difícil para todo mundo. A instituição teve que se adaptar, os professores tiveram que se adaptar. Eu sei que para vocês também não foi fácil, tá? Mas eu quero daqui dar os parabéns, porque teve muita gente que, infelizmente, jogou a toalha, teve gente que não acabou se deixando vencer pela adversidade, tá? Então, aí, da minha parte, meu muito obrigado a vocês aí, obrigado pelo apoio, obrigado pela participação, tá? Então, eu espero aí que no próximo semestre a gente consiga aí, já pelo menos no início do semestre, ter alguma expectativa aí de voltar a ter nossas aulas presenciais, tá joia? Eu que agradeço aí, Vitor, Thaís, Igor, tá? Obrigado aí pelo retorno, Igor. Foi um desafio aí para todo mundo. A gente espera aí que cada um consiga entender das nossas limitações e aproveitar o melhor. Eu sempre digo que vocês têm que pôr na cabeça que quanto mais vocês investirem na capacitação de vocês, vocês vão ser os maiores beneficiados disso. Tá joia? Obrigado aí para todo mundo que deu essa força aí. Obrigado, Oksana, obrigado aí pela compreensão. Eu sei que todos vocês aí sabem que, dentro das limitações, a gente tentou entregar o melhor. Amém, amém. Que Deus nos abençoe a todos aí. Moçada, se cuidem, tá? Se cuidem. Em Minas, a gente está aí numa situação em relação a outros estados melhor, ok? Em relação aos casos aí, mas tem lugar em que a situação está muito feia. Então, vamos tomar cuidado, vamos manter o isolamento para não dar espaço aí para o vírus. Tá joia? Isso aí, tem que cuidar mesmo, Dirlene. Tem que se cuidar, tá bom? É a doença grave e a gente tem que estar atento aí. Tá bom, moçada? Então, muito obrigado aí a todos. Um bom resto de semana aí, que todo mundo esteja aí bem preparado, bem tranquilo, para fazer uma boa prova e terminar o semestre aí da melhor forma possível. Tá joia? Se eventualmente aí alguma coisa eu puder ajudar, ficar faltando aí alguma coisa, vocês podem entrar em contato comigo. Os líderes têm meu WhatsApp, alguns colegas aí têm, pessoal. Eu estou aí à disposição de vocês. Tá joia? Boa noite, então, para todo mundo. Vou estar encerrando a gravação e aí a gente vai estar terminando a nossa aula de hoje.